Doutora Patrícia, conceda a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço à comissão, nas pessoas do presidente, do relator, o convite que foi feito a nós para participar dessa audiência pública que trata dessa medida provisória que é de interesse de todos, num setor econômico de tamanha importância como o agro e com o qual os registros de imóveis têm um relacionamento histórico. A criação dos registros de imóveis, para quem não sabe, nasceu na necessidade do mercado ter publicidade e transparência a respeito das garantias dadas por meio de imóveis para incremento do crédito rural. Então, nós estamos aqui muito em casa quando falamos desse tema de garantias. E somos absolutamente parceiros do governo no que diz respeito à melhoria do ambiente de negócios do país e do incremento e abertura de novas linhas de crédito. E, nesse sentido, quando nós vemos o texto da medida provisória e de algumas emendas que foram apresentadas, nos preocupam aqui alguns temas. Eu gostaria de elencar 3 deles da desigualdade do tempo, que são especialmente a perda de controle dos requisitos de efetividade das garantias. Isso porque, não propriamente só no texto da MP, em um outro trecho, mas em algumas emendas, está sendo criado aí um conceito operacional, um mecanismo que quebra a identidade de fonte única de informações do imóvel. O que eu quero dizer com isso? Esse Congresso Nacional trabalhou durante anos para conseguir emplacar a concentração da matrícula, o princípio da concentração da matrícula, que é a concentração de todas as informações relacionadas às cargas, aos gravames, às garantias vinculadas aos bens imóveis em lei federal. E as coisas pelo andar da carruagem e em razão de várias das falas que eu ouvi aqui hoje, na verdade, algumas falas, essa conquista pode estar sendo colocada em risco. A outra é uma confusão que surge em torno da figura da CIR. A CIR, ora, é um título, também pode ser uma garantia, porque não está claro que ela está vinculada necessariamente a uma garantia real, apesar de ser uma cédula imobiliária rural. E ela também tem uma figura anômala de uma promessa de dação em pagamento sob condição suspensiva. Essa confusão, especialmente da CIR, e essa questão da falta de controle com relação às garantias, geram um risco de enfraquecimento das garantias imobiliárias, que são assim, absolutamente fundamentais para qualquer sistema saudável de crédito. Porque impõe, de fato, uma falta de previsibilidade com relação à execução das garantias. Nós sabemos que as garantias fortes são aquelas garantias que são efetivas, aquelas que são executáveis, aquelas que, uma vez colocadas em cobrança, vão proporcionar o retorno ao investidor ou ao prestamista o capital emprestado. E quem cuida de execução de garantias hoje no Brasil é o Poder Judiciário ou o Registro de Imóveis. E quando há falta de previsibilidade, quando há opacidade, nebulosidade na questão das garantias, as questões vão para o Judiciário e o risco do crédito aumenta muito. Bom, nós sabemos que crédito e segurança jurídica andam lado a lado e que os agentes econômicos, tanto detentores de capital, prestamistas, quanto tomadores de crédito, precisam de incentivos para fazer com que o mercado de crédito funcione. Do que diz respeito às entidades de crédito, o binômio risco-retorno, aí compreendidos a questão dos juros, capacidade de pagamento e efetividade das garantias, que envolvem previsibilidade, celeridade e capacidade de recuperação, são os grandes incentivos. E no que diz respeito ao produtor, a gente precisa estimular que o produtor queira produzir e, portanto, tenha incentivos para a contratação do crédito, são os incentivos mais comuns às taxas de juros acessíveis, custos razoáveis de contratação e celeridade, né, para a contratação do crédito, e também a previsibilidade. Assim, ao longo aqui de algumas falas, eu via, assim, a pertinência de ter colocado esse pequeno parágrafo nessa tela, né? Quando nós falamos de garantia e de efetividade de garantias, nós não estamos falando de engenharia eletrônica, simplesmente. Isso é uma questão de engenharia jurídica, é uma questão de engenharia econômica. Não basta o registro ser eletrônico para que ele seja garantido.
E eu trouxe aqui, vocês me perdoem, a figura pouco formal do parafuso, mas eu quis exemplificar, por meio dessa foto, o que eu pretendi dizer com efetividade das garantias. O parafuso ele não é tão fácil de ser colocado numa parede ou numa madeira como um prego. Eu preciso de uma chave de fenda ou de alguma ferramenta mais efetiva. E há quem vai reclamar da dificuldade de enfiar um parafuso em uma parede ou na madeira, porque você precisa fazer muito mais força do que com um prego, que você basta martelar que ele vai entrar facilmente na parede. Se a gente conversar, talvez, com alguém da área jurídica, que não tenha muito conceito em engenharia mecânica, a pessoa vai falar assim, então tira as ranhuras quase horizontais, que aí o parafuso vai entrar fácil na parede. E, de fato, vai entrar mesmo. Só que ele não vai ser mais um parafuso, ele vai ser um prego. E o prego não cumpre as funções do parafuso. O que eu quero dizer com isso? Garantias imobiliárias, garantias reais, para que elas sejam efetivas e produzam os efeitos jurídicos desejados, e desejados pelo mercado, não só pelos tomadores de crédito, mas também pelos prestamistas, elas precisam de passar por um critério, por uma análise criteriosa e anterior do cumprimento dos requisitos legais para que esses efeitos jurídicos desejados, especialmente a previsibilidade e a capacidade de serem executadas, possam ser produzidos. Bom, e de matéria de segurança jurídica, os registradores de imóveis são aqueles encarregados pela Constituição Federal para garantir essa atribuição de segurança jurídica. E é por isso que, se os senhores me perdoam, eu vou precisar dizer que, ao longo de algumas falas aqui, eu vejo assim, vi com muito mais clareza a importância dos registradores de imóveis no mercado de crédito. Porque em várias falas está muito evidente a confusão patente entre segurança jurídica e segurança da informação, entre direitos reais e direitos pessoais, entre transparência e publicidade registral. Quando nós falamos de registro eletrônico, nós estamos falando de facilidade de acesso à informação para controle posterior do mercado, o que nós estamos aqui totalmente de acordo. Agora, segurança jurídica, ela depende de vários outros fatores e que antecedem mesmo a constituição da garantia. Sem essa análise criteriosa, a gente não tem efetividade dessas garantias. Nós temos um exemplo que todos aqui nessa sala conhecem de algum modo, que é a crise do subprime que aconteceu nos Estados Unidos por volta de 2008 e que arrasou mercados mundo afora. Nos Estados Unidos, aconteceu quase exatamente o que eu ouvi aqui hoje. O mercado precisa de celeridade na contratação do crédito, o mercado em geral, não é só o agro, aqui nós estamos tratando do agro, mas o mercado em geral demanda celeridade na contratação do crédito. E nos Estados Unidos, as instituições financeiras elevaram um dilema para debate. Era a questão da segurança jurídica, das garantias e da contratação do crédito e a celeridade dessa contratação. E optaram por deixar os mecanismos de segurança, de controle e de segurança jurídica ao lado e optaram pela celeridade. Deixaram os registros das garantias imobiliárias serem feitos e optaram simplesmente pelo registro eletrônico. Não aperfeiçoaram o sistema de registro de imóveis americano, mas transferiram os registros para a registradora eletrônica, que era o Mortgage Electronic Registration System, conhecido como MERS. E o que aconteceu? Criou-se um cenário que permitiu que os credores adotassem práticas predatórias no mercado e que, no default do mercado, os devedores adotassem posturas oportunistas. E nós tivemos uma quebradeira geral. É isso que nós queremos para o Brasil? Muito bem. A circulação, o efeito do MERS foi a impossibilidade de execução de mais de 65 milhões de hipotecas nos Estados Unidos, com um prejuízo trilionário para os Estados Unidos e para os outros países afora. Se uma engenharia jurídica adequada, se tivesse sido adotada nos Estados Unidos uma engenharia adequada, jurídica, como nós temos no Brasil,
com controle, com transparência, com análise anterior dos títulos de crédito para a constituição das garantias imobiliárias, os Estados Unidos não teria sofrido o que sofreu. E por que nós não tivemos isso no Brasil? Nós poderíamos, nós fomos, de certa forma, afetados pela crise, mas não como a economia americana. Nós não tivemos isso porque nós temos um registro de imóveis históricos com um patrimônio de reputação que não veio do acaso. Ele decorre da seriedade e do controle que é feito pelos registradores de imóveis e que proporciona publicidade e transparência a respeito de todas as cargas que existem sobre cada um dos imóveis formalizados no território nacional. Os registros foram testados mais uma outra oportunidade, na crise política e econômica de 2014. A economia toda sofreu. Eu não sei se os senhores conseguem enxergar no primeiro painel uma linha amarela, que é a questão da recuperação dos créditos, mas a linha azul representa o mercado de financiamento habitacional. E aquela linha, o quadro de baixo, representa a performance da alienação fiduciária de imóveis no financiamento habitacional no Brasil. Eu não sei se os senhores sabem, o registro de imóveis brasileiro é responsável pela constituição das garantias imobiliárias no financiamento imobiliário e pela execução dessas garantias. E nós conseguimos recuperar, na alienação fiduciária, 95%. Em 95% das execuções, nós recuperamos o capital em dinheiro e apenas 5% das execuções, a recuperação é feita na figura do próprio imóvel. Isso é um sucesso. Isso é um sucesso. É um case para ser explorado em benefício do Brasil, mundo afora. A taxa de recuperação de crédito do Brasil, publicada agora pelo Doing Business, informada pelo Banco Central, para cada unidade monetária emprestada, o Brasil demora 4 anos, uma média de 4 anos, para recuperar 18,6 centavos. Eu vou pedir para o Dr. Cláudio me corrigir, essa informação eu tirei do relatório do Doing Business do Banco Central. E no que diz respeito ao crédito imobiliário, nós demoramos uma média de 5 meses para recuperar em dinheiro 95%. Isso é eficiência. Eu queria, então, em razão do meu pouco tempo, meu tempo já está acabando, resumir de modo muito sintético quais são as nossas propostas para a medida provisória. O que nós queremos é contribuir, como eu já disse, decisivamente para a melhoria do ambiente de negócios. Nós acreditamos que nós temos um sistema financeiro espetacular, um sistema de registro de imóveis digno de crédito e tem sido, inclusive, tomado como exemplo por vários países. E essas propostas vêm no sentido de aproveitar o que nós temos de melhor em cada uma das nossas cercas técnicas aqui no Brasil. Então, o primeiro grupo de propostas pode ser chamado de preservação do padrão de segurança jurídica do Brasil. E de que forma? Na medida provisória, está claro que as garantias imobiliárias continuam sendo registradas no registro de imóveis. Essa é inclusive, dentro do sistema constitucional brasileiro, o texto da medida provisória está adequado. Mas eu alerto que existem emendas que retiram essa possibilidade de registro. E é por isso que essas propostas estão sendo feitas aqui de modo bem claro, como foram claras todas as manifestações aqui que me antecederam. Então, a manutenção dos registros, das garantias e das cessões desses registros nos registros de imóveis. Eu quero deixar claro que nós não estamos querendo o registro da transmissão dos títulos de crédito no mercado. Isso é papel das registradoras. O que é importante é que as garantias imobiliárias e as suas cessões para controle permaneçam no registro de imóveis. A previsão de determinação obrigatória de averbação gratuita da CIR na matrícula do imóvel. A exemplo do que acontece já de modo consolidado, muito bem sucedido com financiamento imobiliário. No financiamento imobiliário, na compra e venda do imóvel, nós registramos a compra e venda, a alienação fiduciária e a CCI averbada gratuitamente no mesmo ato. E depois a CCI circula no mercado como tem que circular. O estabelecimento do condicionamento da circulação do título, lastreado com garantia real, só após a verificação e registro da garantia. Não há que se inverter a ordem da carruagem, colocando a carruagem à frente dos bois.
E a imposição de limites sobre custos com registros e garantias de cédulas, além de padronização sobre prazo, documentação e trâmites para registro. Talvez os senhores estejam estranhando que alguém aqui do Registro de Imóveis esteja falando isso, mas eu quero tornar pública a nossa posição institucional. Nós somos absolutamente favoráveis à equalização dos custos do registro. Para nós é péssima essa simetria de custos que existe, que foi trazida aqui. Eu até agradeço a CNA por ter trazido no seu espaço de tempo a demonstração dessa simetria. Nós não concordamos com isso, nós não compactuamos com isso e estamos absolutamente parceiros do governo e do Congresso Nacional para a solução desse tipo de problema que fica nas nossas costas, dos registradores de imóveis. E também no que diz respeito à padronização de procedimentos, prazos e de trâmites para o registro. Nós já temos um sistema de registro absolutamente eficiente e seguro e nós temos condição de ter o melhor sistema de registro de imóveis do planeta. O segundo grupo de propostas pode ser considerado como aliar segurança jurídica à eficiência da tecnologia da informação. A segurança jurídica é fundamental, é básica. Sem ela, a casa cai. Mas ela não é tudo. Nós precisamos mudar o patamar da qualidade do sistema registral brasileiro de modo uniforme em âmbito nacional para o padrão de ponta de tecnologia da informação. E, para isso, nós precisamos do Congresso Nacional. Nós estamos fazendo a nossa lição de casa, nós estamos investindo milhões no desenvolvimento de uma central única, uma porta de entrada única para todos os usuários, administração pública e usuários corporativos, instituições financeiras, registradoras eletrônicas no que diz respeito a títulos eletrônicos. Mas nós não podemos esquecer que o Brasil é gigante e que muitos usuários do sistema ainda não estão no eletrônico, eles estão no cartular. Então, deputado, se o senhor me permite, nós precisamos pensar no cidadão e exigir que os registradores de imóveis estejam aptos a atender não só o pequeno usuário, que encosta a barriguinha dele do balcão, mas também o grande usuário corporativo, as grandes instituições financeiras, estas sim, que já poderiam estar encaminhando seus documentos eletrônicos para nós, porque nós estamos preparados para recebê-los. Bom, nós gostaríamos muito que a medida provisória previsse a obrigatoriedade para nós registradores, todos, de mantermos, operarmos e atualizarmos em âmbito nacional, com adesão obrigatória e imediata de todos os registradores, de uma Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que eu vou chamar agora de plataforma. Que essa plataforma tenha interoperabilidade com todas as registradoras eletrônicas que já existem, as que venham a ser criadas, com todas as instituições financeiras e, muito especialmente, as autoridades reguladoras, aqui com foco no Banco Central. Controle é absolutamente fundamental para a rigidez do mercado de crédito. Que essa plataforma receba, para fins de registro de garantias, extratos de documentos eletrônicos estruturados firmados pelas instituições financeiras e pelas registradoras. Como que isso funciona? Assim, de modo muito sintético. Hoje, o dia a dia do registro, né, nós somos taxados aí de burocráticos, nós cumprimos a lei, a burocracia não está conosco. Nós recebemos contratos de financiamento imobiliário idênticos, com pelo menos 34 páginas, contratos padrão. Nós não precisamos disso. Os contratos já estão todos feitos. O que nós queremos, nós nos dispomos a depositar no repositório eletrônico confiável de documentos todos esses contratos padrão, atribuir a todos esses contratos padrão um código que pode ser lançado como um campo nos extratos dos contratos, onde aquelas condições negociais que são estipuladas, como taxa de juros, valor da prestação, início e fim da prestação, sejam encaminhados para o registro. Que os títulos recepcionados em cartório para registro das garantias que entrem diretamente para o balcão, feito pelo usuário individual, sejam encaminhados à plataforma e depois às registradoras. E nós acreditamos que, com essas medidas, nós consigamos padronização, redução de tempo e redução de custos, impactando muito positivamente a economia brasileira, com a redução aí de gastos desnecessários de bilhões de reais. Bom, tudo isso que eu falei, eu gostaria de sintetizar aqui nessa tela, e eu me desculpo por ter
ultrapassado aqui o meu horário. A nossa proposta de interoperabilidade aqui, concentrada nessa tela, é a seguinte. A plataforma digital a qual me referi, dos registradores de imóveis, ela funciona como interface entre o usuário, corporativo, individual e os registros de imóveis, com as registradoras eletrônicas e com as instituições financeiras, de modo que nós possamos trocar títulos e informações e sermos todos fiscalizados ali pelo Banco Central, que está no centro do sistema. E existem aqui outras funcionalidades que o tempo não vai me permitir falar em respeito a todas as pessoas aqui presentes, mas eu queria sintetizar para os senhores que a nossa meta é que em 2020, no máximo 2021, nós possamos ter a contratação do crédito na ponta, pelo celular. Nós não queremos o produtor rural na cadeira do gerente do banco ou na fila do balcão do cartório para constituir uma garantia imobiliária. Se nós podemos fazer transferências imobiliárias de milhares de reais, se pessoa jurídica de mais de 1 milhão pelo celular ou pelo computador, por que nós não podemos fazer isso, uma constituição de uma garantia de 20 mil reais com lastro imobiliário? Deputados, eu agradeço mais uma vez o convite e quero deixar mais uma vez claro que a disposição do registro de imóveis para contribuição para a melhoria, na medida do possível, da medida provisória e do ambiente de negócios do Brasil é um compromisso nosso irremediável. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Nós